Arrasando meu viver. Sempre. Eu acho que pode ser alguma configuração no Luke Thompson que eu não ficou Não, acho que aparecendo. Aí eu pedia e não estava aberto, entendeu? A gente fica pedindo, não aparece assim. Quando a gente entra, aparece solicitar para entrar. hum, Não aparece. Não aparece. Aí eu entrei lá em cima, não aparece nada. deixa eu só. Eu quero saber. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Oi. Bora Oi, começar. meu amor. Tudo bem? É porque eu quero saber. Tudo bem, amor. É porque eu quero saber se aparece lá no perfil da ITBR que eu tô online. Acho que aparece, né? Que eu tô ao vivo. Aparece sim, Acho que aparece aparece sim, com mesmo que não certeza. tenha Com sido certeza eu que aparece. comecei, né? Aparece. Com Ótimo, então certeza, a Lívia aparece já sim. entrou, já tô vendo a Aparece. galera. Já tô vendo a galera entrar. Carol. Tá bom o som, né, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Por que tá A dando tua uma. conexão tá um pouquinho ruim para mim, não sei. Eu É? tô aparecendo bem para vocês, o áudio tá bom. Pra mim tá ótimo. Ótimo. Bom, Então todo tá, mundo tá tem mais dizendo que tá foco. ótimo. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que mostrar, porque parece que assim, foi uma série de coincidências que foi dando tudo muito certo. Muito certo. Meu marido tá me dizendo que tem alguma. Meu marido estava me dizendo que tinha alguma microfonia. Melhorou agora, será? Melhorou, melhorou. Vamos descobrir. Ah, já sei o que era. Tá. Consertado as Melhorou. imagens. Vou só desligar umas coisas aqui do computador para não ficar me coisando. É, Oi? Oi. Então, só para explicar para vocês como foi que essa live começou, que foi muito curioso, muito curioso. O Saulo sabe que eu gosto de Bridgerton. E ele viu a série e me convidou. Vamos fazer uma live sobre Bridgerton. Sendo que nós já fizemos outras lives sobre outros assuntos, né? O que o Saulo não sabia era que É que ela era eu obcecada. administrava uma fanpage para um ator da série Bridgerton. Isso ele não fazia a menor ideia. Eu tô ouvindo um eco da minha voz, mas eu acho que não é aqui comigo, não. Eu tô te ouvindo bem. Na verdade tá uma conexão um pouquinho ruim, mas eu tô te ouvindo bem. Não tá dando eco não. Ah, o Emerson tá dizendo que a minha conexão tá ruim aqui, mas eu vim para cá porque aqui tem ar-condicionado. Mas Tá. enfim, aí a gente resolveu fazer pela Luke Thompson Brasil, evidentemente, né? Porque afinal o tema cabia. E eu acho que o Saulo não imaginava que eu realmente era obcecada com Bridgerton. Já leu duas vezes, eu vi A você série completa. postando. Eu vi você postando. Eu já li a série completa 2 vezes. E já li praticamente tudo da Julia Quinn, que saiu no Brasil, inclusive algumas coisas que ainda não saíram no Brasil. Eu quero começar, antes do Saulo fazer a primeira pergunta, deixa eu só ver se a minha conexão tá a melhor possível aqui. Pera lá. Tá, enquanto tá vendo aí, a Bruna. Ih, desconectou aqui. Vamos ver se ela volta aí. Mas a Bruna, para quem não sabe ainda, a Bruna ela é escritora, além de administrar o perfil. Ela é escritora, eu também sou escritor, então a gente vivia fazendo lives, conversando sobre criação literária, essas coisas todas. E a Bruna é escritora,
Ela, inclusive, também escreve romances históricos. Ela é a Julia Quinn brasileira, gente. Se vocês ainda não foram atrás, conheceram ela apenas como administradora da página, vão lá atrás. Tá? A nossa Julia Quinn brasileira é a Bruna Guerreiro. E assim, eu adoro fazer live com a Bruna, porque a gente nunca se encontra a não ser em live. Porque entre uma live e outra, ela lança 2 livros, porque ela é a ela é a Julia Quinn brasileira. Eu e a Julia Quinn, realmente, eu lanço muito livro. Então, aí todo mundo assim, tu vai fazer uma outra live com a Bruna. Eu disse, porque eu só converso com a Bruna em live. Então, assim, a gente se encontra em live. Então é isso, vão atrás antes de qualquer coisa, caso não dê tempo, não esqueça que a Bruna é escritora, eu também sou. Então, assim, se vocês estão curtindo Bridgerton, é uma ótima oportunidade de conhecer o trabalho da Bruna, viu? Olha só, eu quero começar com uma pergunta. Pois é, por que será que eu tô com microfonia, gente? Porque eu tô com fome. Na verdade, a conexão tá ruim. Mas eu tô te ouvindo. Tá ruim, né? Mas eu tô te ouvindo. Então, me perguntaram, a primeira coisa que eu quero dizer mais ou menos como é que eu vim parar nisso aqui, tá? Nessa página. Porque me perguntaram se eu conhecia o Luke Thompson por causa da série Bridgerton. Sim, só que eu conheci o Luke Thompson. A primeira pergunta que você pode fazer é isso. Como foi que surgiu isso, gente? Então, foi por causa da série Bridgerton, só que foi no dia que ele foi anunciado como ator que faria o Benedict Bridgerton, porque o livro 3, que é esse aqui, é meu favorito dos Bridgertons. Tá? E eles anunciaram o elenco em 2 etapas. Primeiro, anunciaram quem seria o Simon, quem seria a Daphne, quem seria o Anthony, e não anunciaram quem seria o Benedict. E eu fiquei mais, acho que uns 10 dias ou 2 semanas esperando, ligada em todas as... Porque, gente, eu comecei a ler Julia Quinn em 2015, participo de um grupo, sigo página desde então. Então eu estava super esperando pela série, né? Quando anunciaram que seria o Luke Thompson, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui procurar. Comecei a procurar, fuçar. E aí, assim, em 3 dias... eu já tinha umas 30 fotos dele salvas numa página do Pinterest. E eu me lembro direitinho que eu vi um tweet que dizia assim: a gente vai ficar até a série sair olhando para as 3 únicas fotos que a gente conhece do Luke Thompson. Aí eu pensei, puxa vida, eu já tenho 30, esse povo tem 3. Eu acho que esse povo precisa de uma fanpage, porque ele era uma pessoa que não tinha redes sociais. O IMDb dele, até semana passada, não tinha foto no perfil. Ele não tinha página na Wikipédia. Ele não tinha nenhum tipo de fanpage. E ele fez muito pouca televisão e cinema, quase só teatro. Ou seja, ninguém conhecia ele. Aí eu, legal. Cara e coragem, montei uma fanpage tendo 30 fotos do cara. Não sabia nem toda a filmografia. Não sabia o dia que ele tinha nascido. Fui descobrindo tudo. Na marra. E... chegou um momento assim, que a minha fanpage está sendo mencionada em outros sites, em outros idiomas, porque ainda é a única fanpage do Luke Thompson que existe, em qualquer idioma. E como ele não tem redes sociais, e ele é um fofo, sim, e ele é um fofo, né? Ele é um fofo, porque eu comecei a procurar coisas dele e achei algumas peças para assistir. Não dou link pirata, tá, gente? Peça é uma coisa que não tem jeito, tá? Eu posso dizer para vocês que tem algumas peças que vocês vão conseguir assistir porque viraram DVDs e foram vendidas lá no Reino Unido. Então essas vocês vão conseguir assistir, mas eu não vou dar link pirata para ninguém, tá? Se virem aí. Sejam crianças dos anos 2005, porque 2020 vocês só querem se estiver na Netflix. Se virem aí. Então eu já vi algumas peças dele, já vi alguns filmes, então agora, aparentemente, eu sou a Relações Públicas do Luke Thompson no Brasil, mas ele não me paga nada, gostaria muito, me patrocina, Luke. Ele podia pelo menos dar um oi, né? Qualquer dia chegar e te ligar
Não, eu preciso te dizer que antes de começar a live eu fui fazer um teste pra saber qual Bridgerton eu era e quem eu sou. O bem. Menos Não tem mais e eu dei um print, e eu dei um print, agora eu já aceitei que eu sou e serei para sempre. Mas enfim, Bruna. Tá, faz perguntas. Não, assim, eu quis fazer essa live contigo porque eu mantenho esse Instagram, meu Instagram agora falando muito de livro e tal, e as postagens que eu fiz sobre o Bridgerton bombaram, as pessoas, todo mundo quer saber, eu furou o Bridgerton na minha fila e eu meti no meio, já li, para poder comentar com as pessoas. E aí eu disse, eu li a continuação, eu li o 2. Isso, Visconde que me amava, tá? E assim, contra tudo e todos que vão querer me matar, dá pra ler fora da série, da sequência, sim, tá? Então assim, Eu não gosto, dá pra ler. Mas dá. Eu entendi perfeitamente. Óbvio que deve ter algum easter egg, alguma coisa assim que você pode passar batido, mas no geral dá pra ler perfeitamente fora da sequência. E aí eu li pra saber e tal, não sei o que, pra pegar a vibe do negócio. E aí eu disse assim, vou conversar com a Bruna, que é PhD em tudo. E eu quero saber, Bruna, a primeira coisa, você que leu os 8 livros 2 vezes, 9. viu a série, 9 livros, viu a série. E aí, o que tu sentiu vendo a série depois de ter lido o livro, depois de conhecer a fundo? Decepcionou, não decepcionou? Foi melhor do que tu esperava? Foi pior do que tu esperava? Como foi? Foi melhor do que eu esperava. Hit, não tem como eu baixar meu microfone, porque o meu microfone ele não é separado. É o fone do celular, sim. Até meu marido tá perguntando aqui. Foi melhor do que eu esperava, porque assim, e é engraçado, e eu acho legal eu estar falando sobre isso contigo, Saulo, porque eu usei muitas vezes durante esse ano uma frase tua. Foi em discussões com leitores sobre a série. Porque muita gente falava que não queria que tivesse mudança nenhuma, porque ia estragar o livro, porque não sei o quê. E eu sempre me lembrava daquilo que tu me disseste, que quando tu vês uma adaptação de um livro que tu gostas, tu queres que tenha algo novo. Sim. Porque o livro, tu já leste. Tu Exatamente. queres que tenha algo de diferente, né? E eu também acho que não faz muito sentido esse negócio de vai estragar o livro, porque ninguém vai chegar na sua casa e arrancar as páginas do seu livro. O livro está lá. Você relê o livro quantas vezes você quiser. Então, é a mesma coisa que eu penso de refilmagens também. As pessoas surtam com refilmagem. Gente, o clássico tá lá. Vai ver o clássico se você gosta do clássico. Não vai acabar. E eu acho assim. E outra coisa que eu acho é assim. Eu vou tentar sem o fone para ver se dá menos microfonia. Vamos ver. Não, gente, eu não tô ouvindo microfonia nenhuma. Não. Eu também acho que não. Muito pior. Então, e eu acho assim, às vezes a pessoa, porque vai ter uma adaptação, acha que é obrigada a ver. Isso parece assim que a gente está sendo até meio grosso. Você não é obrigado a ver. Não, mas realmente você não é obrigado a ver, sabe? Porque assim, é uma adaptação, vai ter mudanças. Se você não está preparado para isso, se isso vai te deixar chateado, não assiste. Sabe? Não assiste. Eu sou uma fã chata de Sherlock Holmes. Eu assisti os filmes do Downey Jr. e eu não gosto. Eu vi um, não gostei e não vi mais, entendeu? E assim, não é que eu não goste se mudar qualquer coisa, porque a série da BBC com o Cumberbatch eu amei e foi assim que eu me apaixonei pelo Cumberbatch. Vendo Sherlock da BBC, que muda pra caramba, né? Porque muda até de século. Então, assim, eu fui ver Bridgerton muito preparada para qualquer mudança. E, na verdade, eu achei melhor do que eu esperava. Eu vou tentar fazer uma mudança aqui de... Gente, vocês estão ouvindo essa microfonia toda? Pra mim tá ok. Oi. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente desde o outro. Pois é, mas vamos ver se esse dá menos microfonia, porque tem gente que tá reclamando de microfonia. E aí, assim, aí tem a questão específica do primeiro livro, que é o do que eu, que não é nem de longe meu livro favorito dessa série. É um dos que eu menos gosto. E aí
inclusive esperava certas mudanças. Esperava que eles consertassem as coisas que eu não gostava do livro. E, para mim, consertou. E até consertou de uma maneira melhor do que tinha na minha cabeça. Porque se tu fosse ler esse livro, e quem leu vai... Eu também, Carol, gosto mais do Simon na série do que no livro. Gente, desculpa quem está dizendo que não fala português, o nome da página é Luke Thompson Brasil, tá? Nós somos brasileiros, então vai ser português que a gente vai falar, sinto muito, tá? Nosotros hablamos de espanhol también. We speak English too, but this is a Brazilian fan page, so I speak in Portuguese most of the time, ok? Então, eu acho, assim, por exemplo, para quem lê o livro, eu não gostava de como era a noite de núpcias, porque ficava muito claro no livro para o Simon, a ignorância da Daphne em relação a sexo. Então, tudo o que ele omitia dela, para mim, no livro se torna muito mais grave, sabe? É uma omissão mesmo de informação, ele se aproveita da ignorância dela. No livro, isso para mim fica muito mais claro. E na série, não, eles não têm toda uma conversa antes deles transarem pela primeira vez. Então, assim, fica... Na série dá para ele alegar, eu achei que você sabia o que estava acontecendo. No livro, absolutamente não dá. No livro fica evidente que ele está se aproveitando da ignorância dela. E aquela cena super polêmica no final, quando ela fica por cima, no livro, ele tá bêbado. Então é uma cena que muita gente aponta como estupro. Eu realmente não quero entrar nessa discussão hoje, porque não vamos, por favor. Mas o fato é que na série ficou melhor que no livro. Tiveram algumas mudanças. Continua polêmico ainda, Continua polêmico. Eu concordo, continua polêmico, mas está melhor do que no livro. Acredito. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, tem algumas mudanças que foram inesperadas e que eu não me lidei muito bem assim com elas. Por exemplo, eu não esperava o envolvimento do Colin com a Marina, embora eu goste muito de terem adiantado o plot da Marina, porque a Marina, na verdade, é uma personagem que só apareceria neste livro, que é o livro da Heloise, Para Ser Philip com Amor, que é o livro 5 da série, né? Então, ela e o Philip são adiantados, e isso faz muito sentido, porque quando o Philip vai aparecer no livro da Heloise, realmente ele já se casou há mais de 10 anos e tudo mais. Então, faz sentido eles pegarem os outros plots e irem adiantando. E outra coisa, que foi uma mudança, e essa eu esperava, porque na verdade eu desejava que fizessem isso, foi que revelassem na primeira temporada quem era a Lady Whistledown. Porque nos livros, a gente só fica sabendo disso no livro 4. Só que como são livros que foram publicados há muito tempo, se os produtores da série não fizessem isso na primeira temporada, a meu ver, eles estavam abrindo mão do privilégio de contar do jeito que eles queriam. Porque as pessoas iam terminar de ver a série e qualquer pesquisa na internet, elas iam cair nesse spoiler. Mas no Gossip Girl eles mudaram a Gossip Girl. Eles poderiam ter mudado a pessoa que faz, que é a fofoqueira. Não poderiam ter mudado. Isso seria uma blasfêmia para qualquer pessoa que lê o livro. Pois é, porque eu assisti a série e eu achei estranha a Penélope, porque ela tava na festa. Como é que ela tava na festa, ela sai? Aquilo eu tô esperando me explicarem. Como é que ela saiu e foi? Sim, é verdade. Mas olha só, isso na série é muito mais, assim, dá muito mais pista. No livro, não dá tanta pista. Eu acho que a única pista que eles dão mais no livro de que poderia ser a Penélope é porque, na verdade, a Penélope é a única personagem secundária, não Bridgerton, que é mais fixa. Que aparece sempre, sabe? Ela não aparece nos livros tanto quanto ela aparece na série. Eu comecei a desconfiar que poderiam revelar logo que era ela quando, por exemplo, na série trouxeram de volta o pai dela, porque no livro a mãe dela já é viúva desde o primeiro livro. Quando começaram a aparecer assim no elenco, governanta dos Featherington, quando colocaram a Marina para ser prima delas, porque nos livros ela é prima dos Bridgerton e não das Featherington. E eu fui entendendo, eles vão fazer a casa das Featherington ser o segundo núcleo da série, o que faz muito sentido, porque um núcleo só para uma série é um saco, insuportável. Exatamente. Então fez todo sentido.
E aí a gente vai poder, isso é que eu acho legal. Quem lê o livro vai poder, na série, acompanhar uma coisa que no livro nós não acompanhamos. Como é que essa jovem fez essa façanha e guardou esse segredo por tantos anos? Porque o que eu acho que vão fazer? A revelação para o público e para todos os personagens vai acontecer na linha do tempo que tem que acontecer. Só que nós já sabemos que é ela. Então nós vamos vê-la guardando esse segredo. Nós vamos ver essa jovem debutante fazendo essa coisa que é uma façanha que ela consegue fazer. Porque quando a gente lendo o livro fica sabendo, a gente já fica, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer isso? É explicado, mas é muito mais corrido. E agora a gente vai poder acompanhar. E tem uma coisa também, essa coisa de vamos ser fiel ou não vamos ser fiel. Eu não li todos os livros, mas o que eu li, eu achei uma trama muito simples. Não dava para fazer uma série. O livro que eu li é muito simples, é muito direto, é centrado nos dois personagens. Eu imagino que o primeiro também deve ser assim. Então, assim, ela teve que puxar coisa de todos os 8 livros e inventar muita coisa, senão a gente não ia nem conseguir assistir, porque ia ser um filme no máximo. Porque assim, é muito simples, é uma história muito simples, muito linear, e não dá pra gente pirar em cima daquilo. E teve uma coisa que eu notei no livro, e que eu queria saber se isso é presente na série, na série de livros, é porque eu achei o livro que eu li muito engraçado. Eu não achei a série tão engraçada. Mas o livro 1 não é tão engraçado quanto o livro 2. Gente, o livro 2 teve horas que eu morri de rir com o cachorro endemoniado. A Kate Sheffield é maravilhosa. Tipo, eu não sei porque ela fica com ele, que ele é um porre. Mas assim. E é maravilhosa, a irmã é maravilhosa. Então, assim, eu fiquei pensando, ela tem esse humor em toda a série. Isso vai aparecer ou não? É em determinada temporada que é assim, determinado livro? A Julia Quinn, todos os livros dela são divertidos e bem-humorados. Os diálogos dela têm essa característica sempre. Mas na série dos Bridgertons, alguns livros são mais engraçados do que os outros, sobretudo por causa dos personagens. O livro 2 é mais engraçado por causa do tipo de interação desses personagens, porque é essa trope do enemies to lovers, né? Do inimigos que se tornam amantes. Então, enseja mesmo mais engraçado. Eu acho que o livro da Heloise, por a Heloise ser como ela é, sabe? Porque a Heloise, ela é a minha Bridgerton. Isso foi uma coisa assim que pra mim na série foi a glória. Porque não tinha no livro isso, essa amizade especial entre esses dois irmãos. O que é o meu Bridgerton favorito, que é o Benedict, e a minha Bridgerton favorita, que é a Heloise. Porque a Heloise é muito eu. A Heloise, no livro dela, ela tá certa mesmo quando ela tá errada. Sabe? Ela não volta atrás nas coisas que ela diz. E ela mete os pés pelas mãos. Ela é muito maravilhosa. As motivações dela, às vezes, assim, são muito questionáveis, sabe? Eu gosto demais, demais da Heloise e do Benedict. E, assim, o livro 2, eu acho que é o livro mais engraçado de toda a série. O livro da Hyacinth também é muito engraçado. O livro da Hyacinth é muito engraçado também. Eu acho que são os 3 mais engraçados. Não sei se todo mundo concorda comigo. Qual é o terceiro? O do Anthony, o da Heloise e o da Hyacinth, acho que são os mais engraçados. Os únicos livros que eu chorei foi o livro do Benedict e o livro do Gregory. O livro do Gregory foi o que eu mais chorei. Porque o final, assim... Bridgerton foram os primeiros romances de época que eu li. Né? Então, o primeiro romance de época que eu li foi o do que eu. Eu quase parei no livro da Francesca, não me cancelem, quem não me conhece. Eu não gosto do livro da Francesca. Tu não lia nem de banca? Eu não lia romance de banca. Eu lia clássicos históricos. A Carol leu a edição do que eu de... E a Bárbara Cartland, meu Deus, porque várias horas a Julia Quinn vai beber na Bárbara Cartland. Não, muito, mas com toda certeza. Isso é romance de época, é literatura de banca. Tu sabes que romance de época é uma nomenclatura exclusivamente brasileira? Como é que eles chamam? Lançada pela Editora Arqueiro, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém, por favor, me corrija. Porque, para diferenciar do que a gente chama de romance histórico. Só que eles não queriam chamar de romance de banca,
porque estava passando a ser lançado num outro formato, e eles queriam dar um up no gênero, Porque mas eles não ela queriam chamar de histórico. ela é muito romance de banca. É E não estou falando totalmente. isso como uma crítica, não estou falando porque eu Não, sou e ela fã foi de romance de publicada como banca. romance de banca, Saulo. Antes dela ser publicada como romance de época pela editora Arqueiro, 2 livros da Julia Quinn foram editados no Brasil como romance de banca. O do que eu Vou foi. atrás. O Eu do que adoro. eu e a Carol tem essa edição do que eu. E eu acho que ela tem do outro também, que é a história de um grande amor que eu não tenho porque eu odeio esse livro. A Carol gosta. Depois tu vê com ela, mas eu não suporto. Esse é um dos livros da Julia Quinn que eu queria fingir que não existe. Porque eu me viciei em romance de época em 2015 com a Julia Quinn, mas hoje em dia ela nem é minha autora favorita, viu? Não me cancelem também. Mas ela não é minha favorita de romance de época. Inclusive, É a Tessa. é a Tessa Dare. A Tessa Dare nunca errou. Pode escrever numa pedra. A Tessa Dare nunca errou. Nunca errou comigo. Inclusive, uma das perguntas que eu peguei aqui era qual seu livro favorito de todos, não só Bridgerton. Olha, eu acho isso tão complexo de dizer, tá? Eu gosto muito... Todo dia muda, né? O Dia do Coringa eu amo muito, eu gosto tudo de Agatha Christie, tá, gente? Eu amo os Maias, mas tentando manter só pelo menos só em romance de época. Bom, o Bridgerton favorito, vocês já sabem, que é O Perfeito Cavalheiro, que não é uma boa tradução, tá? Porque em inglês é uma proposta de um cavalheiro e é muito melhor, porque o Benedict não é perfeito, tá? O meu romance de época favorito, mesmo assim é difícil dizer, mas possivelmente é Uma Duquesa Qualquer, da Tessa Dare. Possivelmente. Faz O meu parte de livro alguma favorito coisa? da Julia Quinn é O que Acontece em Londres, que é da série dos Bevelstokes. E que o mocinho é um tradutor. Olha um mocinho desse. Harry Valentine. Conte comigo pra tudo. Isso é um mocinho. Eles são maravilhosos. Esse livro é tudo de bom. E também um da série dos Rockesbys, que eu amo, gosto sempre de falar, que é um cavaleiro a bordo, que o mocinho é um pirata. Um corsário, melhor dizendo. Eu tava vendo esse antes de ver a live, eu fui ver os livros da Julia Quinn, aí esse daí saltou assim nos olhos. Ai, pirata, eu adoro pirata. Lê esse livro. E o resto dessa série, se tu quiseres, eu te empresto, eu tenho. O que tu quiseres de Julia Quinn, me pede, eu te empresto. O último livro que eu li da Barbara Cartland, que tem um mês mais ou menos, ela era sequestrada por piratas. Ai, nossa! Eu acho tão maravilhoso pirata. Então, agora me diz uma coisa, Bruna, vou polemizar um pouco. Uma vez eu estava no Sem Censura com uma historiadora muito famosa e ela problematiza essa questão de como as mulheres são mostradas nos romances de banca. Como é que tu encara isso? Porque eu tenho implicância, mas ao mesmo tempo eu não tenho. Porque eu pego a coisa da mulher pro o lance do gay, né? E assim, eu tenho medo das pessoas acharem que sempre foi assim e tá tudo bem, mas ao mesmo tempo eu quero. O que tu pensa sobre isso? Então, eu tenho isso de eu problematizo e não. Às vezes eu acho que eu sou uma das leitoras mais chatas de romance de época que eu conheço, mas, por outro lado, muita gente não suporta o Benedict e eu vou abrir aspas para isso, porque eu não gosto muito dessa expressão, passo o pano, tá? Porque eu, na verdade, não acho que eu passo o pano. Depois a gente pode até falar qual é a grande polêmica do livro do Benedict Bridgerton, que eu não acho essas polêmicas todas. Mas, sim, eu acho que é problematizável várias coisas. E, por exemplo, eu acho que o caso da Julia Quinn é bem interessante o quanto ela evoluiu na forma de retratar a mulher. A gente tem que se lembrar que os Bridgertons foram livros escritos há 20 anos. Ano passado, o Do Que Eu completou 20 anos de lançamento. E até para nós faz muita diferença o que nós pensávamos 20 anos atrás. A sociedade mudou em relação ao feminismo muito, para todo mundo. Eu leio hoje um livro de uma maneira diferente que eu li há 5 anos, que eu li há 10 anos, há 20 anos, então nem se fala. O meu casamento é diferente hoje e o casamento é o mesmo. Felizmente eu consigo casar com uma pessoa que evoluiu junto comigo, né?
Mas o meu casamento é diferente hoje do que ele era 20 anos atrás, tá? Então, assim, a Julia Quinn, ela é um excelente exemplo de evolução. Os livros que ela escreveu mais recentemente, eu tenho muito menos ranço, esse tipo de ranço, de eu achar que tem episódios em que a mocinha está sendo meio humilhada. Porque o do que eu acho isso. História de um Grande Amor, que é um outro livro da Julia Quinn, de outra trilogia, da trilogia Bevelstoke. Eu acho isso também. Mais Lindo que a Lua é um livro da Julia Quinn que eu considero detestável. Detestável. Horrível. O que o mocinho faz e simplesmente se passa por cima, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, sim, problematizo mesmo, mas aí tem coisas que eu acho que eu vejo de uma outra maneira. E aqui eu vou trazer, então, a grande polêmica do livro do Benedict Bridgerton, que é o seguinte. Gente, vai ter spoilers dos livros aqui, tá? Vai. Oi? Vai. Vai. Pois é, o livro do Benedict Bridgerton, ele é uma releitura de Cinderela, tá? Então, assim, eu considero, inclusive, que o personagem principal não é ele, é a mocinha, a Sophie Beckett, que é uma bastarda, e que o pai dela é um nobre, o pai biológico dela é um nobre, evidentemente ele nunca a registrou, mas quando ela ficou órfã de mãe, ele a acolheu em casa, como protegida. Pagou educação, assim, disse que ela era uma menina que ele tinha pegado para ajudar. Só que ele casa de novo, com uma viúva que tem 2 filhas. É uma releitura de Cinderela. A capa do livro, a capa original, tem um sapatinho, não é um plágio, é uma releitura de Cinderela. E quando ele casa, de novo, no começo tudo normal, mas evidentemente esse cara morre e a vida dela se transforma no inferno. Porque essa viúva, madrasta dela, e ela é bastarda, lembrem disso, tá? Fecha os olhos para isso, finge que nunca ficou. Não entendo por que meu marido cuidava de você, mas agora que ele tá morto, eu não tenho responsabilidade nenhuma contigo. E ela se torna uma criada na casa dessas pessoas. Inclusive, é roubo dote, toda uma cagada lá. E tem um baile de máscaras. É bem Cinderela mesmo. Tem um baile de máscaras. Esse livro é lindo, Saulo. Esse livro é lindo. Não conta mais nada! Vai. Tá, eu vou só resumir assim. No momento em que o Benedict começa a se apaixonar por ela, a primeira oferta que ele faz, a primeira proposta que ele faz, evidentemente não é de casamento. Eles são os Bridgerton. Eles são ricos, mimados, vamos combinar, nós amamos os Bridgerton, mas eles são um bando de branco privilegiado, eles nunca tiveram que lutar por nada na vida, e eles obedecem às regras sociais. Ele primeiro quer que ela seja amante dele. Isso é normal naquela época. Isso é querer namorar. É incompreensível, é inimaginável e inverossímil que um cara da aristocracia vá de cara pedir em casamento uma criada. Porque ele não conhece ela como uma bastarda, tá? Ele conhece ela numa outra situação, porque eu pulei um pedaço aqui. Ele conhece ela como uma criada de uma casa qualquer. Não mais da casa onde ela cresceu. Ele não sabe nada dela. Mas ele vai se apaixonando por ela. E a primeira proposta dele é essa. Ela recusa. Porque o maior medo dela na vida é ter um filho bastardo. Mesmo que ela soubesse que ele é um cara muito legal e que se eles tivessem um filho, ele ia sustentar. Bom, ele vai sustentá-la. A proposta dele é essa. Eu vou montar uma casa para ti. Sabe? Depois, quando eles continuam, porque aí ela vai trabalhar na casa da Violet Bridgerton. Esse livro é lindo. Então eles ficam convivendo. E ele, meu Deus, eu não quero desistir dessa mulher. E aí ele fala assim, olha, eu sei que a gente não pode casar. Ela também sabe, veja, ela recusa porque ela não quer ter um filho bastardo. Não é porque ela acha que ele deveria pedi-la em casamento. Ela tem total noção de que ela não vai casar com esse cara. E aí ele diz assim, eu não quero casar com outra pessoa. Se você for minha amante, vai ser só você. Vai ser só você até o final da minha vida. Eu não vou ter uma mulher que eu vou trair com você.
vai andando. Eu gosto desse livro porque ele vai andando por etapas, sabe? Ele vai abrindo a cabeça dele. Se em 3 capítulos, em uma semana depois de conhecer a mulher, ele já eu vou casar com essa criada aqui. Ah, qual é? Mas ele vai abrindo a cabeça dele, até que, evidentemente, eles vão ficar juntos. E aí é que me irrita a crítica, porque é muito fácil criticar as pessoas, por exemplo, que amam um Anthony Bridgerton, criticar o Benedict, que foi o único que realmente casou fora da sua classe. Foríssima da sua classe. Muito fora, porque é claro que ele casa com ela. Ele evolui de um jeito que nenhum dos outros Bridgertons evolui. Porque todo mundo casa bonitinho dentro da aristocracia. Ninguém faz uma cagada dessa. Só eles. E o Anthony, isso é uma coisa que eu gostei na série, mostrar Where's Luke? Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Mas é impressionante ter fanpage. As pessoas acham que Luke Thompson Brasil é o site oficial dele. É todo Mas dia não sou eu, gente. Sou eu. É porque é maquiagem. Brasil é Eu falo essas enroladas aí em inglês. Tem uma parte na série. Tem uma parte na série que... Porque assim, o que tu estás falando, óbvio que dialoga com o que eu perguntei, mas tem, talvez por eu ser homem, talvez eu seja machista, não sei, mas tem uma coisa que me dói um pouco. Quando não é essa coisa da mulher ser humilhada, mas que é óbvio que isso aparece e isso nos dói porque a gente está no século XXI. Tem na série aquela cena que ele tenta o Anthony tenta assumir a cantora de ópera e quer levar, e ela diz que não vai porque ela sabe que não pode. E assim, mas o que me assusta um pouco é às vezes algumas liberdades, às vezes algumas questões sexuais de que parece que são mulheres do século XXI que estão lá em 1814 vivendo como se fosse hoje. E inclusive, quando se trata de gays, eu também fico muito assustado quando, por exemplo, fizeram aquela novela da Jane Austen e tinha um casal de gays e todo mundo aceitava. E eu fico preocupado se isso não é um apagamento, se as pessoas não vão dizer, olha, sempre aceitou, olha aí, a novela baseada na Jane Austen, e tinha gays, e a gente aceitava. E não era assim. Aí, aqui na minha casa, eu moro com 3 mulheres idosas. E assim, idosas que se casaram em 1960. E quando elas me falam que a mãe delas falou para elas, em 1960, sobre como era casar, quando uma tia minha vinha e disse para mim, seu marido pode fazer tudo com você, menos lhe transformar numa prostituta. Isso, 1960. Então, tipo assim, ela podia apanhar, mas ela não poderia ser transformada em prostituta. E aí, quando eu leio o livro e eu vejo o Anthony, antes de casar com a Sheffield, a Kate, e ele chupa os peitos dela, aí eu fico pensando assim, gente... Então, eu muito acho assim, sabe? Não, isso não me incomoda. Eu não sei se na novela que era adaptação da Jane Austen me incomodaria, porque Jane Austen não é Julia Quinn. Jane Austen é clássico, não é de época. Ela escreveu na época dela. Então eu acho que modificar um clássico é diferente. Mas eu tenho uma expectativa em relação ao romance de época diferente, eu acho, da tua. Eu não espero muita acuracidade histórica nesse ponto. Porque eu acho que a escritora que está escrevendo no século XXI, ela tem uma responsabilidade com o século XXI. Pois é esse conflito que eu queria que tu falasse, assim, gente, como... Porque ao mesmo tempo que a mulher ser humilhada dói demais você ver como elas eram tratadas naquele ano, também existe uma responsabilidade de saber que existe uma evolução e da gente não achar que sempre foi assim e ok. Não, sabe? Que assim, eu acho que se muito das duas coisas. Se o público do romance de época está disposto a aceitar que todos esses nobres ociosos, sedentários, eram malhados e tinham todos os dentes. Pois é. Dá para aceitar outras coisas, entendeu? Acreditar que aquele monte de britânico branquelo era tudo o Henry Cavill, sabe? Porque assim, metade das pessoas que leem romances históricos, romances de época, acham que todos os mocinhos têm que ter a cara do Henry Cavill. Eu faço parte de um grupo que a capa de todos os livros é ele em diferentes posições.
Se as pessoas estão dispostas a ler livros acreditando que esse é o mocinho, e é óbvio que não era nem, Não era. Mas as nem pessoas sabem. 0,3% As dos pessoas sabem. aristocratas É isso que eu ingleses. queria saber. As pessoas sabem. Quem tá lendo sabe. Nem todo mundo. Às Pois vezes, em é. grupos de Aí leitoras, me dá medo. Entendeu? às vezes em grupos de leitoras, eu percebo que algumas pessoas se surpreendem. Nossa, mas eu não esperava que nessa época fosse assim. Porque a pessoa acha que está lendo história. Não é história, é Exatamente. ficção. Assim, eu gosto muito dos livros da Tessa Dare, porque eu acho que, sobretudo em duas séries dela, ela realmente trabalha o romance histórico, o romance de época, né? Aqui, como fantasia. Ela pega o que ela quer daquele série. Por Eu exemplo, acho isso fantástico. eu acho fantástico, cara. Eu acho maravilhoso. E assim, e eu gosto também. Eu já comecei a questionar muito a coisa da mocinha à frente do seu tempo. Existia uma regra de como a mulher ia se comportar? Existia. Mas, por exemplo, eu gosto muito da série da Lisa Kleypas, Os Ravenels, que ela sempre escreve no final do livro alguma coisa que inspirou ela, alguma coisa histórica, verídica, que inspirou ela naquele livro. E o meu livro favorito dessa série, a mocinha é a primeira médica inglesa. E ela foi ficcionada pela Lisa Kleypas em cima da verdadeira primeira médica inglesa. Então, quer dizer, você pode dizer que essa mocinha era à frente do seu tempo? Não, porque tinha uma, assim, exatamente no tempo dela. Sabe? Então, assim, eu acho que a autora atual de romance de época, ela pode, e aí, para mim, como leitora, ela deve, e eu prefiro, que ela se atualize, sim. Porque eu não gosto de ler um romance que fica corroborando certas formas de conquista e de sedução. Por exemplo, cara, eu vou te dizer uma coisa que me brocha totalmente lendo um romance de época. Aquele mocinho que pega a mocinha, coloca no ombro e ela esperneando, ele leva ela para algum lugar. Absurdo. Meu Deus do céu, o que é isso? Não, e dá uma pausa. Isso nem precisa ser de Deus. época. Isso nem precisa ser de época. Não precisa nem ser um romance histórico. Porque Não. uma das minhas autoras que eu mais gosto, que é a Janet Daly, na década de 80, as mulheres adoravam ser estupradas por livros da Janet Daly. Então, assim, oi? Como é isso, gente? Na década de 80, 90. Eu já li o Saulo, agora que tu está começando a ler Julia Quinn, quando eu encontrar alguma entrevista dela em vídeo, eu vou te mandar. A Julia Quinn, embora ela não seja mais a autora dos meus romances de época favoritos, ela ainda é provavelmente a minha pessoa favorita nesse meio. As entrevistas da Julia Quinn são sempre maravilhosas. E ela fala de dois marcos da escritura do romance. Uma que é o primeiro romance que abriu a porta do quarto. Eu não esqueci agora qual é o nome, mas não é difícil de eu achar. Depois eu vejo e te falo. Porque todos os romances antes era aquela coisa assim, como se você fosse vendo um filme e as luzes vão se apagando. Você não vê o que acontece dentro do quarto. Quando eles começam a se beijar e tirar a roupa, o capítulo acaba. Sim. Os primeiros romances que, como ela diz, abrem a porta do quarto, para o leitor ver o que está acontecendo com aquele casal pelado numa cama, esses romances colocavam sempre alguma forma de estupro. Por quê? Porque a mulher não era, como tu bem falaste do negócio do casamento da década de 60, autorizada a sentir prazer. Então, primeiro, ela tinha que ser obrigada a sentir prazer. Porque a mulher decente, naquela época, ela precisava recusar a safadeza. O valor era completamente outro. Para aquela mocinha ser valorizada por quem estava lendo, ela não podia imediatamente querer trepar. Ela tinha que primeiro não querer. E aí depois, no durante, ser convencida, olha só como isso é bom. Ou seja, tudo começava com estupro. Hoje em dia, para nós, isso é impensável. Então, sim, eu acho que se uma pessoa escrevia romance de época desse jeito na década de 80 e 90, não é mais para escrever assim agora, não. Porque não é verdade que todas elas tinham orgasmos. Porque imaginar que todos esses maridos
nobres chupavam. Olha, eu falando um monte de besteira aqui. Faziam Não, sexo mas oral. Olha, já ia falar muito uma besteira, tá? É. Faziam sexo oral. Claro que não faziam, mas eles também não eram malhados, eles também não tinham todos os dentes. Só que Eles não eu iam acho ter que um eu monte de preciso amantes em saber disso. Recife. Eu acho que as pessoas precisavam saber disso. Eu acho que existe uma necessidade histórica das pessoas. E eu te pergunto isso porque eu estou vivendo isso nesse momento. Eu estou escrevendo um livro onde eu faço um caminho inverso. Eu estou escrevendo um romance de banca com os dois personagens principais gays. Que é uma coisa que eu sempre quis ler e eu sempre fui proibido de ler porque eu sempre tive que abstrair e imaginar que um Saulo, homem eu era conheço uma... uma autora de romance de época que escreve romance de época gay. Ótimo, ele manda. Eu vou E procurar assim, o nome uma dela coisa, depois. uma coisa que eu tô percebendo muito, Brena, já, Bruna, é que assim, eu dou um passo atrás meio estranho, porque assim, na verdade, todo mundo espera que os personagens gays transem no primeiro capítulo, que tenha muito sexo oral, que tenha muito isso aqui, e eu não estou fazendo isso, porque na verdade eu quero que as pessoas entendam que a gente se apaixona, que a gente dá beijo, que a gente está em dúvida se a gente quer dar ou não quer dar. A gente não é essa má. Então, assim, é muito louco porque é o contrário. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que eu devo escrever na abertura? Porque assim, o que eu estou escrevendo é uma coisa extremamente preconceituosa. Se esse casal existisse nessa época como eu estou escrevendo, provavelmente ele não ia ser tão tolerado como está sendo tolerado no meu livro. Mas eu quero contar uma história. Mas eu quero fazer uma história com cavalos, eu quero fazer uma história em uma fazenda, e eu não quero me preocupar se as pessoas estão aceitando ou não aceitando, entendeu? Sim, meu amor, faça, meu anjo. Porque, olha, Saulo, eu acho assim, sempre vai ter quem vai estar escrevendo ficção mais próxima da realidade, com mais notas de denúncia, digamos assim. Sempre vai ter. Não tem que ser todo mundo. Se tu queres escrever isso desse jeito, escreve. E sabe uma coisa que eu acho também, Bruna, que bate no Bridgerton e bate nessa coisa do romance gay que eu estou escrevendo? Olha, eu aqui me comparando com a Julia Quinn. Mas assim, até hoje existe essa mulher que é obrigada a se negar ao prazer, que acha, ainda existe essa mulher, e ainda existe o gay preso, o gay que não tem... Então, assim, existe para essas pessoas ainda um sonho de assim, gente, vou dar um pouco de fantasia para essas pessoas, eu vou dar um pouco vamos quebrar, vamos modificar isso, porque assim, não está sendo lido por pessoas em 1814, está sendo lido por pessoas hoje. Então assim, mesmo que você não exista naquela época, é importante normalizar o prazer da mulher, é importante normalizar o amor do homem gay. Então, assim, precisa ter cavalos, precisa ter essa coisa que a gente imagina com uma mulher, mas não consegue imaginar com um homem. Então, assim, mas eu fico preocupado muito com essa coisa da verdade histórica, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero escrever sobre pessoas apanhando apenas nas ruas, né? É por isso que é legal essa divisão que existe aqui no Brasil entre o romance histórico e o romance de época. Porque o romance de época é isso aí. O romance histórico, ele tem muito mais preocupação. O romance histórico, ele foca mais num acontecimento histórico. Eu vou escrever, já está escrito, já vou botar esse ano. Me segue, que já vai atrás. Aliás, a Ana Emília está aqui, eu sei que tem gente que estava querendo ver, que eu ganhei de presente de Natal e aniversário da Ana. Olha, gente, eu coloquei... A pessoa que faz, o Instagram que faz, esse aqui tá nos stories de hoje, tá? Da Luke Thompson Brasil, está nos stories, porque eu tenho praticamente uma coleção de caderno de Bridgerton, presta atenção. Esse aqui é da Daphne e do Simon, esse aqui é de todo mundo. Essas são da Palavras... Ai, olha, as meninas da Julia Quinn Brasil estão aí, lindas. Amo vocês, amo vocês. Olha só... E tem uma coisa interessante sobre falar sobre esse negócio de romance de época e gay. Porque muita gente ficou se perguntando se o Benedict Bridgerton seria gay ou seria bissexual. Aí isso criou uma polêmica, porque se ele for, então vão mudar a história do livro. Bom, eu torcendo para meu livro favorito.
é meu livro favorito, tá? Eu acho que dificilmente mudarão os casais principais. Eu acho que é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Mas se mudarem, eu também não vou achar ruim. Porque eu acho que se fossem fazer algum Bridgerton ser gay, faria sentido que fosse ele. Ok. Tirando isso, parece que as pessoas não gostam muito de discutir a possibilidade dele ser bissexual, né? Porque se ele for bissexual, ele pode ser bissexual e manter a história do livro dele perfeitamente. Como eu sempre gosto de dizer, o B de LGBT não é de Bruna, embora pudesse ser. Bissexuais as pessoas têm uma questão muito forte com o bissexual, né? O bissexual sempre agora, é alguém rustido. No momento, a pessoa que não se assume. No momento, eu acho que ele não vai ser. Por quê? Porque eu acho que se fosse para ele ser, já teria aparecido. Eu acho que aparecer só na segunda temporada e depois, logo depois tirar, pode ficar estranho. Eu acho que rolou uma polêmica muito grande, tá? Porque o pessoal da Shondaland, eles fizeram uma coisa que nós, da comunidade LGBT, temos muito ranço, que é essa coisa, lança cenas picantes, onde a gente acha que vai ter alguma coisa, só pra pegar esse público, que é o que a gente chama de queerbaiting, né? Tu pega, mas você não entra não ali. E a galera não desenvolve. Então, tipo assim, ok, eu peguei esse público, então nos trailers aparecia já uma cena, uma cena minúscula na série de 8 episódios, e colocaram no trailer, então assim, eu acho que talvez possa ter, entendeu? Talvez ela, não digo nem talvez o Benedict, mas eu acho que de alguma forma talvez ele coloque algum personagem, talvez desenvolva mais a história do pintor, talvez de alguma forma ele coloque aquilo. Esse pintor no livro não existe, porque os irmãos que vão ter histórias mais pra frente, depois da Daphne, quase ninguém aparece. Os irmãos não aparecem nos livros dos outros, sabe? E acaba que, tirando os 3 mais jovens, né, a Francesca, a Hyacinth e o Gregory, todos tiveram alguma história nessa primeira temporada. E no livro não é assim. E a história que eles deram pro Benedict... Porque, por exemplo, o Benedict, no livro dele é que ele vai começar a aceitar que ele gosta de desenhar, que ele gosta de pintar... E agora eles já começaram a colocar esse plotline dele na primeira temporada. Então faz muito sentido. Eu acho que mesmo que ele não seja desenvolvido como um personagem bissexual na segunda temporada, já foram lançadas bases suficientes para manter a conexão com a história dele, que ele tem uma relação com uma pessoa da classe trabalhadora e ele não tem vergonha disso. Porque ele apresenta para a irmã dele e ele fala para o irmão dele. Então ele trata a relação dele com uma pessoa de outra classe já de maneira diferente que o Anthony trata. Então isso já é um diferencial do Benedict. A outra coisa que eu acho que o pintor é um personagem super interessante, eu acho que ele pode ser mantido. E a outra coisa que eu acho, assim, embora eu ainda ache que é possível ele ser bissexual, e eu acho que ia ser super interessante, eu como fã desse livro, acho que ia ser super interessante se ele fosse, eu como bissexual ia achar muito interessante que ele fosse, mas eu não gosto quando as pessoas deduzem que talvez ele seja simplesmente por ele ter um amigo gay e não ter ficado chocado, horrorizado, com asco e saído correndo daquilo. Sabe? Eu acho que a gente também tem que incluir a possibilidade de existir um homem hétero que não é um escroto. Eu até conversei com isso. A gente está vendo romance época e a gente fica acreditando nisso, né? Eu até conversei com E tem mais uma coisa interessante. Naquela época, relações homossexuais eram fora da lei, né? Eu acho. Mas assim... A série ela toma uma série de liberdades históricas, até o lance do colorblind do elenco, né? Que assim, vamos fazer vista grossa, vamos botar todo mundo, diversidade, ok, que não era. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a gente pode aceitar. Óbvio, há um homem heterossexual da família Bridgerton, se realmente existisse em 1814, ele não teria, provavelmente, um amigo gay. Mas a série tomou tantas liberdades em tantos lugares que pode. Agora, eu acho que eu fiquei com essa impressão de que ele seria gay pela forma como a história dele foi contada, entendeu? Eu acho que ela perdeu a oportunidade. Eu acho que o jeito como a história foi contada, sabe, a coisa da descoberta dele, a coisa da libertação dele,
sabe? Eu vou me libertar, eu vou começar a desenhar. Eu achei que tinha um lugar legal para falar. Ali que parece que não e para falar desse gay do século XXI, que ainda precisa se libertar, que ainda precisa que a gente. Essa pessoa ainda existe. Então, assim, eu acho que o jeito como foi contada a história poderia ter encaminhado. E eu concordo contigo, que parece que enseja uma coisa que depois não acontece. Tanto que, por esse motivo, eu me surpreendi de ele assumir uma relação com a modista. Eu achei legal, mas não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava que acontecesse, sabe? Assim, de boa, como eu te falei, assim, eu assisti, deixa eu ver o que os roteiristas vão fazer com esses personagens, o que a Shonda, sobretudo o Chris Van Dusen, isso é interessante a gente lembrar, o produtor dessa série, ele é gay. Ele é gay, casado, com um homem, com filhos e tudo mais, tá? Então, eu acho que isso, até quando a gente discute queerbaiting, é interessante a gente lembrar disso, porque, na verdade, a Shonda comprou os direitos para a empresa dela, mas não é ela que está desenvolvendo essa série. É o Chris Van Dusen. Que eu acho que é a primeira série que ele está assumindo sozinho. Ele fez junto com ela Scandal. Eu acho que foi Scandal que ele fez junto com ela. E Bridgerton ele pegou sozinho. Então, mas eu super concordo contigo sobre o desenvolvimento do personagem. Eu pensei isso também. Porque assim, pra quem não leu o livro, quando eu assisti a série ainda não tinha lido, foi muito estranho ele ficar com a modista, porque tava tudo caminhando para um lado. Aí do nada, como assim? Por quê? Entendeu? A gente tava esperando uma coisa. E o Bridgerton, a parte da divulgação, tem várias coisas. Tipo assim, essa coisa que estão super divulgando de que o ator que faz o Anthony é gay. Gente, pra que estão divulgando tanto isso? Sabe? Tipo, é uma forma assim, gente, olha, essa série também é para gays, o ator principal é gay. Tem uma coisa assim de aceitado o Bennett. Então, assim, se tá fazendo, mano, faz direito o negócio, bota logo alguém aí. Eu acho o seguinte, em relação ao Jonathan Bailey, eu não sei se a divulgação tá indo em cima disso. Gente, eu já li tanto. Porque assim, o Bailey, ele é abertamente gay. Eu posso te garantir, duvido muito, que ele seja a única pessoa gay desse elenco. Mas ele é abertamente gay, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que é da carreira dele, sabe? Então, ele é um cara que você vê ele no Pride Day, sabe? E ele posta foto. Eu acho que agora ele não tá numa relação fixa com ninguém, mas quando ele esteve, ele agradece pro namorado dele num discurso de quando ele é premiado. Isso antes do Bridgerton. Porque eu li, porque eu li há pouco tempo eu li ele falando de como as pessoas pediram para ele não assumir a homossexualidade por causa do Bridgerton. Ele se manifestou sobre isso. Não, mas isso foi antes. Foi quando ele ganhou Ele ganhou um... Ai, meu Deus, eu esqueci agora o nome. Foi um Olivier Awards. Ele ganhou um Olivier Awards. Deixa solta. Mas eu li uma reportagem dele sobre as pessoas falando como ele não podia ser, e eu vejo isso tão divulgado, e eu fico pensando, gente, será que a pessoa tá usando a sexualidade do cara pra divulgar a série? Olha só, eu não sei se as meninas estão aqui, mas assim, logo que o elenco foi divulgado, várias fanpages dos atores e das atrizes apareceram. Mas, na real, só 2 fanpages que foram montadas logo na época do anúncio do elenco, ou seja, ali final de julho, início de agosto de 2019, se mantiveram até hoje. Várias terminaram e recomeçaram. Tem alguns atores que já tiveram 3 fanpages BR diferentes, porque as pessoas, tipo assim, cansam e trocam, né? Mas acho que nunca mudaram. Foi a Luke Thompson Brasil comigo e a Jonathan Bailey Brasil com a Júlia. Eu não sei se a Júlia está aqui. Hoje em dia é uma equipe, ela tem uma outra pessoa que ajuda ela também. E eu vejo, desde o início da Jonathan Bailey Brasil, a Júlia batalhando com isso, porque as pessoas têm muita dificuldade de... Eu tenho dificuldade de aceitar essa dificuldade das pessoas, te confesso. Mulheres héteros que têm dificuldade de transferir o seu tesão pelo personagem Anthony para o ator Jonathan Bailey porque ele é gay. Ele é gay.
A primeira coisa que eu tenho vontade de perguntar é, amor, ele vai te comer? É boa, Bruna, que ela é bem direta. Então faz diferença se ele gosta de homem ou de mulher? Não faz. Então, amor, sabe, relaxa. Você é apaixonada pelo Anthony, esse é o ator do Anthony. Ama o cara, entendeu? Agora ele tem uma cara gostosa, um corpo gostoso, um homem é um tesão, sabe? Aquelas costeletas que ele fez questão. Ele disse que ele queria até bigode, mas que não deu certo, não gostaram. Ele deixou crescer um bigode, mostraram, e o povo não gostou. Então, olha, a gente está lidando com isso, porque assim, para teres uma ideia do que era essa comunidade antes da estreia da série, a Luke Thompson Brasil tinha mais ou menos 2.300 seguidores antes de 25 de dezembro. E hoje está com 21 mil. Então, essas 2.000 pessoas, antes de 25 de dezembro, sobretudo umas 1.000 e poucas pessoas, assim, estão acompanhando todas as filmagens. A gente acompanhou tudo. A gente descobriu junto set de filmagem. Olha, eu vou te dizer que acompanhar Bridgerton salvou a minha pandemia. O final de 2019 e o primeiro semestre de 2020, os começos de 2020, assim, a expectativa por Bridgerton salvou, a Luke Thompson Brasil salvou a minha pandemia. Sem Tudo que eu dúvida posso nenhuma. dizer é que tu tivesse Então a gente está sorte. convivendo com o fato do Bailey ser gay, olha, desde 2019. Pois é, mas até a menina postou aqui. Alguém falou isso, eu vi. Enfim. Mas as pessoas postam coisas demais, tem jornalista de todo que é jeito. Mas eu li ele falando que as pessoas pediram para ele não se assumir como gay. Mas ok. Bruna, menina, a gente já vai terminar essa live, pelo amor de Deus. Já vamos terminar. Eu tenho um bando de coisas para te perguntar, pelo amor de Deus. Primeiro, vamos com calma. Aqui. Qual o livro mais legal da Julia Quinn? Bora fazer uma coisa. Tu queres voltar Bora. ou tu queres que eu faça um bate-bola? Não, vamos fazer um bate-bola. Se tu quiseres voltar, por mim, eu posso voltar também. Indica Meu livro aí pra favorito gente da um Julia livro Quinn, da Julia Quinn. O que acontece em Londres. O que acontece em Londres. Pode ler independente? Não pode ler independente? Pode. Pode. O que acontece em Londres? Vou até anotar, vou ler hoje. O que acontece em Londres. Tu, que leu as 8 temporadas, sem dar muito spoiler, o que a gente vai esperar nas temporadas seguintes do Bridgerton? O que eu posso esperar? Eu acho que a gente vai esperar mais diversão, mais romance, porque a gente já conheceu a família, então não vai precisar introduzir tanto os personagens. E eu espero que o se apaixonar de cada casal seja mais desenvolvido com mais calma do que foi a Daphne e o Simon, agora que a gente já conhece os personagens. Tá, só uma pausa. Gente, a gente não falou sobre o Simon, meu Deus! Amigo, a gente precisa falar sobre isso. Acho que a gente vai ter que voltar. Porque essa foi uma das piores polêmicas. Uma das piores polêmicas do anúncio do elenco. Porque como assim que o Simon não tem olho azul? No livro ele tem olho azul. Bom, o livro é de papel, amor. O ator... Gente, ele precisa ter olho azul. Pelo amor de Deus! Aquele homem é um Não, espetáculo. aquele homem... Meu Não, Deus. um dia desse eu tenho uma amiga que é militante negra falando sobre que eu acho super importante essa coisa da objetificação do corpo negro. E assim... Mano, mas não tem questão porque ele é lindo demais, não é objetificação. Aquele cara é lindo. Não é, porque olha só... Não é, sabe por que não é? Porque ele é lindo. Porque se tivessem escolhido um ator branco para fazer o Simon, ia aparecer exatamente do mesmo jeito. Isso é o jeito que o livro é. A série tá até light, gente. O livro é muito mais hot do que a série. A gente vê muito mais coisa no livro. Então esses livros são assim. Olha, a única coisa que eu quero é poder ver a bunda do Luke Thompson, sinceramente, por favor, sabe? Eu tô aqui pra isso. A cena do lago, eu vou pedir meu dinheiro de volta da Netflix se não tiver a cena do lago. Se não tiver a cena do lago na terceira temporada, eu vou processar a Netflix. Uma cena do lago super inspirada na Jane Austen também, no Orgulho e Preconceito, que tem a cena do lago. Sim, não, ela bebe na Jane Austen totalmente. Não, e uma outra coisa é que a Julia Quinn, ela é americana, ela é de Nova York. A maioria delas
E assim, vamos para Londres, que Londres é mais Ah. legal. Mas Adoro, eu acho isso muito legal e teve muita polêmica quando escalaram o Regé e toda essa gente tá mordendo a própria língua, porque acharam que não ia ser bom, porque não sei o quê, não é fiel ao livro. E eu gosto sempre de lembrar um post que a Julia Quinn fez no meio dessa polêmica de ter um ator negro para fazer o Simon, que ela fez um post lindo na página dela, em que ela elencava todas as qualidades do Simon, as características, os defeitos, os traumas, tudo, e ela ia alternando com cada frase que ela falava. Quando eu penso no Simon, eu lembro do que ele passou na infância, eu nunca lembro da cor dos olhos dele. Quando eu penso no Simon, eu penso no esforço que ele fez para ultrapassar a sua dificuldade de fala, mas eu nunca lembro da cor dos olhos dele. O texto é lindo. Eu nem gosto muito do Simon do livro. Eu terminei esse texto chorando. Porque era uma escritora dizendo: eu não acredito que o que vocês guardaram do meu personagem foi a cor dos olhos. É. Sabe? É isso que foi importante para vocês? Eu escrevi tudo isso aqui sobre essa pessoa. A única coisa que importa para vocês é a cor dos olhos. Eu fiquei emocionadíssima quando eu li esse texto dela. É lindo. Não, e eles são um casal lindo. Os dois são um casal lindo. A química! Ela é eu vou te confessar que eu não acho ele um grande ator, assim. Eu acho ele, não acho ele o melhor ator que já existe. Mas, mano, a gente já engoliu tanto ator branco ruim. Por que a gente não pode aguentar? Ele é lindo demais e ele é carismático e ele faz um belo casal com ela. A tia dele é maravilhosa também, aquela atriz, nossa. Maravilhosa, dona da série, a Lady Danbury. Pra mim, a dona da série, por todas as minhas questões, é a Penélope gordinha. Eu já sei, por sinal, já peguei um spoiler no 2 que ela vai emagrecer. Netflix deixa ela gorda. Mas olha, eu acho que a Netflix vai emagrecer um pouco pelo seguinte, porque a atriz não é tão gorda quanto ela está aparecendo na série. Então eu acho que eles usaram roupas, eu não sei se eles usaram até enchimento, eu espero que não, porque eu não gosto tanto disso. Mas eu acho que eles preveem, talvez até para tentar diferenciar, porque olha só, tem o seguinte, tanto com a atriz da Heloise quanto com a atriz da Penélope, que elas estão nesse momento, nessa temporada, interpretando meninas de 17 anos, e ambas, as atrizes, têm 30 anos. Então eu acho que eles fizeram uma caracterização bem infantilizada das duas, que é justamente para conseguir fazer uma diferença maior, tanto de cabelo quanto de roupa, e no caso da Penélope, talvez usei o corpo para isso, para parecer a mudança. Eu espero que ela não emagreça, até porque a Netflix só cometeu aquele equívoco com Insatiable, que foi um horror, uma série extremamente gordofóbica, e eu acho que ele tá devendo para nós gordinhos. Não vi. Não veja. É uma série horrorosa, super criticada, enfim, de a pessoa emagrece, aquela transformação. Eu adoro transformação de personagens, mas não transformação de vou emagrecer e vou sair. Horrível. Enfim. E a série é bem isso. A menina emagrece e acaba se vingando de todo mundo, sacaneou com ela quando ela era gorda. Enfim. Então, assim, acho que a Netflix já cometeu isso. Eu preferia que ela se vingasse gorda ainda. Eu acho que tá no momento da Netflix, talvez. Sim. Se redimir um pouco disso. Me diz uma coisa, o livro 1, a história basicamente a história, foi fiel? Sim, foi. Foi fiel. Tu já deste o spoiler. A Lady Whistledown é quem ela revela lá no fim. A Lady Whistledown dos livros é a mesma da série. Tá. Me diz uma coisa, tu não achaste parecido com Gossip Girl? Eu sempre fiquei encucado com Eu nunca vi Gossip Girl. Gente, ninguém nunca falou isso. Qual foi o que tem? Sempre falam, parecido, todo mundo tem falado muito. Deixa eu só dizer uma coisa aqui pra Rosa, que na verdade, enfim. Nicola é gordinha, mas tu não acha que ela, na série, tá parecendo mais gorda do que ela realmente é? Se tu fores olhar no Instagram da Nicola, ela com outras roupas, com roupas dela, ela não é tão gorda quanto a Penélope. É minha impressão. Essa configuração de corpo da Penélope. Então, pode ser que eu esteja errada. A tua conexão tá ruim? É a minha ou tá acabando?
Eu o não nosso sei, tempo. o teu tá travado. Não, agora voltou. Voltou. O teu também estava travado. Agora voltou. Tá, já que a gente é de livros, me diz aí, tu já falou da Tessa Dare. Dessa Dare. Me diz outras autoras de romance histórico que tu quer que a gente leia. Lisa Kleypas e Mary Balogh. Tem livro de cada um delas para indicar? Tenho. Da Mary Balogh, eu vou indicar os que são assim, os que eu mais gosto e não é difícil de achar, tá? Clube dos Sobreviventes, da Mary Balogh. É uma série, tá? Clube dos Sobreviventes. Porque eu também amo a série dos Bedouins, mas ela já tá bem difícil de encontrar. E da Lisa Kleypas, leia a série dos Ravenels. O primeiro livro é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas, dessa série. Tá, agora, aproveitando que a gente já tá terminando a live, tá perto de acabar, eu quero saber da Bruna Guerreiro. O que a galera que tá aqui pode ler da Bruna Guerreiro? Tá, se você gosta de romance de época, o que você deve ler da minha obra é A Carta que Eu Nunca Te Escrevi, que é um romance de época que se passa na França em 1918. Então, é uma outra configuração de tempo e espaço, tá? Por enquanto, não, mentira. Eu ia dizer que ele só está em e-book. Não, ele está disponível físico no Clube de Autores. Eu é que não tenho estoque aqui, porque com essa parada de pandemia eu não fiz estoque para eu ter que ficar enviando, mas vocês podem comprar o livro físico no site do Clube de Autores e o e-book na Amazon. Mas eu tenho um monte de outros livros que não é romance de época. Então, se vocês quiserem, vocês me seguem, porque eu sei que a gente está no perfil da Luke Thompson Brasil. Mas tem o meu Instagram, na bio da Luke Thompson Brasil, tem o meu Instagram, que é Bruna Guerreiro Autora. Então, vocês vão lá e me seguem. E podem me perguntar qualquer coisa. Inclusive, quem falou aí que eu quero os títulos dos livros que eu sugeri aqui, quem quiser pode me perguntar no inbox, tanto da LTBR quanto no meu inbox de autora, eu respondo quais foram os livros que eu sugeri aqui para o Saulo, tá? Sem problemas. Gente, e leiam a Bruna Guerreiro, tá? Ótimo, a gente adora ler autores internacionais, a gente adora ler Julia Quinn, mas a gente olha, eu trouxe um livro meu, tá? Diva se vocês quiserem. Aqui, tá? Temos uma diva maravilhosa, brasileira, incrível. Leiam o Saulo também, dos meus autores favoritos. Quem quiser ler coisa minha, desse estilo, né? Porque eu tenho, às vezes, trazido pelo terror. A gente tem o Lembranças de Paris, que eu sei que a Bruna gosta. Amo, meu favorito. Lembranças de Paris, está lá disponível na Amazon. Eu tenho o livro físico também, quem quiser. Tem o Eu Te Amo em Norueguês, que também é para... e tenho Arrancou-me lágrimas. E tenho a Reinvenção do Amor, que a gente acabou de ganhar, Lei Aldir Blanc, vai estrear no Rio de Janeiro agora, uma peça de teatro. Esse eu não li ainda, vou ler. Em março. Onde então, tem esse, Saulo? Na Amazon também. Tá. É uma história de amor entre o escritor e a sua personagem. O plot é a história não como aconteceu, mas como você se lembra. Então, somos nós que sempre inventamos os amores mais do que eles foram. E, aliás, quem gosta de com fã e blá, 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 leia essa série aqui, tá? Catarina. E você tem o Stage também, o Stage Room. O Stage Door é um spin-off da série da Catarina. Stage Door. Que é também com atores, né? Tem história que passa no teatro, né? É com um ator de teatro, E para quem gosta das coisas LGBT, eu tenho o Desertos, que está disponível também na Amazon, e vai sair meu livro novo agora, que ele vai ter o título super criativo de Terra de Paixões, porque... Amo! Já tô sentindo o cheiro daquele papel de banca. Sim, e vai ter muito cavalo, e vai ter muito amor feito na relva. Assim que é bom. Bruna, eu acho que é isso, tá? Tá Quer bom, falar mais alguma coisa? Só para avisar, já que a gente está nesse momento merchan final, e já que tu falaste de livros LGBT, eu vou lançar esse ano, se tudo der certo, em fevereiro, o meu primeiro livro LGBT, que é, eu já vou até dizer o nome, Há Vagas, que é dessa série aqui. Precisa ter lido tudo isso antes? Não, não precisa, tá? É o livro do irmão dessa protagonista, que é um livro assim, que então, tipo assim...
há anos esperando que eu faça e vai sair. E é um livro que vai abalar estruturas. Não é apenas um livro de romance gay, tá? É mais do que isso. Vão atrás. Vai sacudir o Bom, negócio esse. o meu não, o meu é só um romance que já tá ótimo, que é o que eu sempre quis ler. E vai ser de Mas época o teu? E é de época? não vai ser, não vai ser. Mas Tá. assim, só comentando que você falou uma coisa, o meu próximo livro, porque assim, a minha ideia, eu vou escrever 10 romances gays inspirados no universo de banca. E o próximo eles vão se conhecer num baile de máscaras. Que tudo! Que Já amei! ter uma história de amor sem um baile de Amo. máscara. É isso, gente. Ai, obrigado. Foi ótimo. Queria até Foi voltar de ótimo, amor, como novo. sempre. Amo as nossas lives. Salva aí no teu perfil, né? Que aí depois eu Vou compartilho salvar. lá. Vou salvar Tá alguém. bom. Olha, a gente ainda tem um tempo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta para mandar, Deixa eu ver pra aqui as falar. perguntas que o Vê pessoal aí. colocou na caixinha, que é se eu acho que vão fazer uma temporada para cada livro ou misturar. Eu acho que, pelo que eu entendi, da última coisa que eu vi o Chris Van Dusen falar, acho que ele pretende fazer uma para cada livro, embora quem lê os livros saiba que tem 3 livros que mais ou menos se encavalam ali cronologicamente, tipo o livro da Eu Heloise. sinceramente acho que é difícil a Netflix embarcar numa coisa de 9 temporadas. Não, 9 não vai ser É. porque o livro 9 é um livro de extras. Não vai ser 9, no máximo vai ser 8. Eu acho que pode ser, mas eu acho que se não for um livro para cada temporada também não é grave, porque a história da Heloise começa antes de terminar a história da Penélope e a história da Francesca é Não, contemporânea e mesmo pelo que eu da li, história da pelo que eu Heloise. percebi, as histórias elas são simples, elas não são histórias extremamente Não complexas. Eu são, acho que não daria para são. casar uns 2 livros e Eu acho que fazer, até dá. para Eu acho que encorpar. dá. E tem uma coisa que eu acho que dói na gente, mas a grande verdade é que se não tiver não tiver orçamento para isso, é bem possível que as 2 crianças caiam do cavalo e eles nunca façam a temporada da Hyacinth e do Gregory. Uhum. Eu acho que isso é possível. Eu fico triste porque, enfim, eu queria muito ver o livro do Gregory, que é um livro que eu amo. Qual critério usar? Se eu descobri o look por causa da série, sim, isso eu já respondi. Podemos esperar uma grande mudança no Colin? Eu não sei se a pessoa que fez essa pergunta se leu os livros ou só viu a série. Se você só viu a série, bom, eu quero te dizer que já houve uma grande mudança no Colin, porque o Colin não era desse jeito. O Colin foi um dos que mais mudou, isso foi totalmente inesperado. Mas eu acho que sim, vai haver um amadurecimento do Colin, sem dúvida nenhuma. Inclusive porque no livro dele, até chegar no livro dele, vão se passar 10 anos. Ele vai ser um adulto. E agora ele é praticamente um garoto, né? Ele tem 20 e poucos anos agora, né? O par dele é a Penélope, não? Ai, vou ler esse livro. Deixa eu te dizer, é um dos primeiros beijos de casal mais emocionantes que eu já li em romance de época. Eles não são o meu livro favorito, mas a primeira vez que eles se beijam, não tem como. Assim, a gente que já estava lendo, esse é o livro 4. Então a gente está lendo a Penélope aparecer ali naquele fundo de cena, sabe? Ninguém quer saber quando égua. A gente viu todos os dias de luta da Penélope. Quando a gente vê o dia de glória da Penélope, a gente fica arrepiado. O primeiro beijo deles 2 é de arrepiar. Não, e assim, lindo. uma coisa que a série fez também, o que eles fizeram com os Featherington, eles são muito divertidos. Elas são maravilhosas. Essa é maravilhoso. Elas são maravilhosas. E eu achei uma vibe super Cinderela, especialmente as irmãs, né? Sim, com certeza. A forma como elas se vestem foi muito super Cinderela. Sim. A mãe, aquela atriz é deslumbrante, aquela mulher. Não, a Polly Walker era uma atriz que eu conhecia de Mr. Selfridge, da série Mr. Selfridge, que conta a história daquela loja de departamento inglesa, e essa atriz faz uma participação. E no livro da Penélope, uma das cenas mais emocionantes que eu acho é uma cena de família, que mostra como a Penélope era mal vista dentro de casa, sabe? É assim, desvalorizada pela família dela. Essa cena, eu quero muito ver essa cena, porque eu tenho certeza que essas atrizes, as irmãs e a mãe, vão arrebentar de um jeito que a gente vai querer torcer o pescoço da mãe. Por isso que ela é maravilhosa. Me tira uma dúvida. Quando revelarem a senhora Whistledown, vai ser quando ela já estiver velha
ou ela ainda nova? Porque quando eu estava lendo o livro 2, passa quase 10 anos do casamento deles e ainda está se falando da Lady Whistledown. Tá, porque o livro da Penélope, ele tem uma grande... É assim, o livro do Anthony é logo depois do livro da Daphne. Mas o livro do Benedict, ele já tem uma primeira passagem de tempo. Ele começa logo depois, porque não do epílogo, tá? O epílogo do Anthony é bem mais pra frente, né? Do final do livro dele. E ainda o livro tá do lá, Benedict, tá. Mistério. Porque ainda vai demorar exatamente esses 10 anos. Deve estar... Tem o epílogo do Anthony, está prestes a acontecer. O livro do Benedict, ele começa logo depois do final do livro do Anthony, não do epílogo, do final mesmo. Que inclusive o baile de máscaras que a menina vai, ele é uma festa de despedida da Violet da casa Bridgerton. Porque como o Anthony casou, ele vai ocupar a casa Bridgerton com a esposa. Ele vai deixar o apartamento dele de solteiro. E vai ocupar a casa Bridgerton, e aí eles compram uma outra casa para a mãe morar com as irmãs solteiras. E essa festa é a despedida da Violet. Então o livro do Benedict começa nesse momento. Só que dentro do livro dele tem uma passagem de 2 anos. Do livro do Benedict para o livro do Colin tem uma passagem de 10 anos. A Penélope é uma solteirona. Ela tem quase 30 anos quando o livro dela acontece. Entendeu? Então ela fica nessa onda de Whistledown mais de 10 anos. Ela fica mais de 10... Ou seja, ela, quando casa, está sentada na bufunfa, meu amigo. O Colin dá um golpe do baú, porque a bicha está riquíssima, cada vez mais rica, que nem a Gisele Bündchen. Ela continua riquíssima, sim. Deixa eu te falar uma coisa. A gente já tá mais de 1 hora e a live não aconteceu nada. Pois é, né? Será que é porque o Instagram gosta de Bridgerton? E tá muito certo o Instagram de gostar de Bridgerton, né? Porque o Bridgerton também gosta muito do Instagram. Vai, tem mais pergunta aí? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Qual mensagem queriam passar com a história da Siena? Foi Stephanie que perguntou. Mas Stephanie, eu não sei se tu leste os livros ou se tu só leste a série. Siena? Siena é a amante do Anthony, né? Porque no livro, no livro ela é Maria Rosso, né? Mas eles trocam para Siena e a gente não sabe muito bem porquê, mas eu tenho a impressão que é porque ia ter uma personagem chamada Marina e eles não queriam ficar se Maria e Marina. Foi a única coisa que eu imaginei que poderia ser, porque outro motivo para trocar o nome da amante eu não sei, porque o sobrenome é o mesmo e ela de fato é uma cantora de ópera. Então, eu acho que a mensagem que eles queriam passar, e eu gosto muito, eu espero que seja essa, porque se for outra eu entendi errado e aí não sei se eu gosto. Eu acho que a mensagem que eles queriam passar é que o Anthony, embora ele seja um cara que ele faz essas coisas como todo playboy da época fazia, que é ter uma amante fora da classe dele com quem ele jamais se casará, ele põe a família em primeiro lugar. Ele não é um cara que está a fim de corromper as regras sociais. Quando ele propõe, fala. Isso acontece até hoje, né? Até Sim. hoje tem Sim. cara. Isso é que a gente fala o Anthony. De hoje, o eu Anthony... conheço gente que essa é pra casar, essa é pra transar. Eu nem gosto do Anthony, tá? Como mocinho. Eu digo assim, eu gosto do Anthony como personagem dessa série de livros. Eu gosto. Eu acho ele um personagem excelente, tá? Eu gosto da função dele pra família, pros irmãos e tudo mais. Mas ele como mocinho, eu passo. Por favor, não. Não quero de jeito nenhum. Mas assim, eu acho que a mensagem é mostrar isso no Anthony, né? Que ele que ele é um cara que é um cara legal no sentido assim, de que ele não vai bater numa mulher, digamos assim, tá? Ou transformar a amante dele numa boneca inflável. Ele tem algum envolvimento emocional com ela. Ele gosta dela nesse sentido. Mas ele faz uma diferença. Então ele é um cara que é preconceituoso. Porque ele não ultrapassa... O único momento em que ele diz pra ela, vamos ficar juntos, é porque ele acha que ele vai morrer, amor. Ou morrer, ou matar. Se ele matar, ele vai se transformar num pária. E todas as responsabilidades dele vão pro Benedict. Nessa hora, quando ele não tem responsabilidades com a família, ele, puxa vida, eu podia ficar com ela. Porque ele não vai ficar com ela de outra maneira. E mesmo quando ele diz, vem comigo para esse baile, ele está querendo trocá-la
de situação. Sim. Tirá-la do mundo dela, como se o mundo dela fosse uma vergonha, porque para ele é, e colocá-la no mundo dele. Apesar de ele ficar dizendo que ela não é uma dama, que ela não ia gostar de nenhum desses lugares, quer dizer, eu acho que a mensagem que passa é que ele faz uma diferença muito grande entre uma mulher que é para casar e uma mulher que não é. E eu gosto dessa mensagem, sobretudo pela posição da Siena. Eu gosto da posição que ela toma. Ela gosta desse cara, claramente ela gosta. Mas ela percebe que ele não gosta dela do jeito que ela é. Ele queria que ela fosse outra coisa. E ela não quer ser outra coisa. Ela não acha indigno ser o que ela é. Ela não quer ser alçada a ser uma dama, porque ela não está vendo esse gap aqui. Perfeito. Ela não acha que ser uma dama é melhor do que ser o que ela é. Tem até um diálogo dela com a costureira que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Que ela fala sobre assim, ok, são elas, as debutantes, a gente é outra coisa. A gente é outra coisa. Muito feliz sendo outra coisa. Exatamente. Elas não. Olha a diferença dessas duas mulheres. A gente, às vezes, lendo romance de época e o livro do romance de época, o livro, quem lê os livros, é extremamente prejudicial nesse sentido. Porque a gente fica achando essas mocinhas todas muito melhores do que tudo. Porque a gente não está nos livros vendo as amantes que foram deixadas para trás. Para os mocinhos casarem com essas nobres, com essas aristocratas, com essas donzelas virgens. Então a gente é levada a crer que o top para uma mulher é ser essa aristocrata, Deus me livre. Porque olha o perrengue que a Daphne passa para escolher um marido. Ao passo que a Siena, na hora que ela acha, olha, eu até gosto desse cara, mas esse macho não me valoriza, não vou ficar com ele. E assim, isso daí perpassa também até pelo próprio escritor, porque não existe barreira melhor do que colocar um cara que é um Bridgerton e ter um romance com uma cantora de ópera, porque a barreira social, que é o que a gente busca como escritor em todo romance, está aí. Sim. E as pessoas não exploram isso. Agora, falando uma outra coisa que eu gostei na série, falando dessa coisa das mensagens, né? Muito se falou dessa coisa de colocar a rainha negra, de colocar os personagens negros, blá, 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 essa cegueira de cor, né, na escolha do elenco. E assim, quando eu comecei a assistir, eu achei muito legal, porque ela não... Gente, não importa, aqui a gente está vivendo um mundo ideal e foi assim e pronto. Mas tem uma hora que ela dá uma volta volta para a realidade, que é quando ela fala assim, quando o nosso rei casou com uma negra, o amor salvou tudo. O amor fez com que os negros pudessem estar nesse... Então, assim, ela traz... Foi a hora que o elenco não é colorblind, né? Exatamente. Só que ao mesmo tempo que tu fica assim, bom, mas será que o preconceito, será que todas essas questões de séculos, por uma única ação de um rei com a rainha, mudaria isso nessa forma? Não. Mas ao mesmo tempo fica aquela mensagem, o amor é capaz de fazer isso. Então assim, hoje, assim, gente, o que a gente consegue, a gente só vai conseguir superar preconceitos, a gente só vai conseguir superar todas essas coisas com amor. Então assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que aquela parte ali, pra mim, sei lá, soou meio estranho, porque pra mim tava apenas, vamos fingir de cegos e aí entendo. Temos asiáticos, temos isso aqui. Mas ao mesmo tempo eu achei bonita a mensagem. Eu achei necessária a mensagem. Não sei se foi colocado do jeito certo, mas eu achei necessária a mensagem do tipo assim, é o amor que salva de tudo. É o amor que salva a gente, que faz com que as pessoas sejam iguais. A coisa do elenco colorblind foi uma coisa que foi muito discutida, né? Não, assim, eu acho que o que mais rolou de ter uma dificuldade de aceitação foi o Simon, até porque ele era o mocinho, né? Então ele era o protagonista. Mas enfim, nós tivemos uma Lady Danbury que nos livros eu te garanto que ela também não é negra, né? Eu tive uma dificuldade primeiro de me encontrar com essa Lady Danbury, não pela cor, mas porque eu imaginava a Lady Danbury muito mais velha. Eu imaginava ela uma velha frágil, sabe? Ela é descrita no livro como assim, meio debilitada, entendeu? Aquela idosa meio caquética, tá? Mas eu gostei, porque eles deram um novo tipo de energia para ela e outras funções. Inclusive, no livro, ela não tem essa relação
quase Com o familiar com o Simon. E eu Quase achei genial não, eles fazerem isso. ela que cria ele. Ela era amiga da mãe, né? E a partir de um determinado momento, ela se responsabiliza pela criação dele, né? É É. família. E eu achei genial isso, porque a Lady Danbury, ela junto com a Penélope, digamos assim, dos personagens secundários não Bridgerton, a mais importante da série inteira. Ela vai aparecer até o final. No livro da Hyacinth é o livro que ela mais vai aparecer, é maravilhoso. E ela é aquela velha que, quando ela é descrita, você já imagina que ela tem 90 anos, mas os anos se passam, e ela está exatamente igual, preservada no forró. É o Hercule Poirot, né? Exatamente em que eu penso. A Lady Danbury é o Hercule Poirot da Julia Quinn, porque ela é velha desde o início e ela será velha enquanto ela for necessária. Enquanto precisar dela, ela vai ser velha. Não, mas tem um diálogo na série que fala que ninguém tem ideia de quantos anos ela tem. Ela sempre fala isso, ninguém sabe quantos anos eu tenho. Ninguém sabe quantos anos eu tenho. E eu achei isso genial, a mudança. E assim, a gente discutiu então muito elenco colorblind. Quem estava defendendo o elenco eu usei várias vezes exemplos de outras produções que eu vi que eram colorblind. Por exemplo, aquela série da BBC, The Hollow Crown, que são as peças dos reis ingleses, né, de Shakespeare, que eles transformam em telefilmes, né, em minissérie. A rainha Margarida da Inglaterra é uma atriz negra, a Sophie Okonedo, que aliás é maravilhosa. Quando eu fui ver Hamlet no teatro em Londres com o Cumberbatch, o Laertes era negro, sendo que a Ofélia era branca. Então, quer dizer, tinha um negro e irmão de uma branca e foda-se, entendeu? É porque isso é colorblind. Então, a gente, por muito tempo, entendeu que o elenco seria realmente colorblind. Quando eu comecei a entender que não ia ser colorblind, foi quando eles mudaram essa narrativa aí, nesse momento. Isso que a Lady Danbury fala, e uma coisa que o pai do Simon fala para ele quando ele era criança, que ele diz, essa honraria nos foi conferida pela nossa excelência. Enquanto nós continuarmos sendo excelentes, nós vamos merecer isso. Então é diferente da história do ducado, do título de Duque de Hastings, do livro. Porque no livro eles têm gerações e gerações e gerações e gerações de duques de Hastings. E nesse caso não. Eles teriam, na série, recebido porque houve essa abertura para os negros. Dada pelo casamento com a Rainha Charlotte. Eu fiquei bem encucado com isso. Porque assim, tem uma coisa no teatro que a gente usa muito, que é o que aconteceu aí no Hamlet, que é a abstração. Gente, no momento que eu digo a Bruna é irmã do Saulo, não importa se a Bruna tem 50 anos, o Saulo tem... Eu já fiz uma peça que eu era gêmeo de uma menina, onde ela era 15 anos mais nova do que eu, e a gente era gêmeo, porque a gente chegava para a plateia e dizia, nós somos gêmeos. Então, assim, abstrai, mano, entra no jogo. Então, assim, mas eu não sei se talvez isso se desdobre. Na hora, isso deu um ruído, assim, porque, gente, eles puxaram para a realidade. Não seria assim, mas eu gostei da mensagem. Eu gostei também. Gostei. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Assim, para ninguém me cancelar. Tu não acha que a série, tanto o livro 1 quanto o livro 2, depois que eles se casam, dá uma bagunçada? Não achaste isso? Acho que isso é uma coisa que acontece em muitos romances de época, eu acho. Tem muitos romances de época que eu leio e que quando o casal se casa, eu penso, termina aqui. Pois porque assim, isso é uma lógica do roteiro. Você lança uma pergunta. O que a gente quer saber é, a Daphne vai ficar com o Simon? Sim ou não? Na hora que a gente vê que sim, aí ficam umas brigas meio malucas, assim, as brigas dele. Só assim, que eu acho o seguinte... Tenta justificar, mas ao mesmo tempo... No caso da Daphne com o Simon, eu acho que isso faz mais sentido. Porque a Daphne precisava ter uma vida sexual com ele algumas vezes para entender o que ele estava fazendo para evitar ter filhos, né? Então, no caso da Daphne e do Simon, eu acho que precisava haver essa revelação de peraí, mas tu me disseste que tu não podia ter filho. Isso não é verdade. A verdade é que tu não queres, tu estava me enganando. Isso é uma coisa que eu acho que faz parte do plot do Simon. Mas do Anthony, eu totalmente concordo. Eu não gosto de livro de romance de época que se estende depois do casamento
só para o mocinho ter coragem de dizer que ama. Eu Pois odeio é. isso, Saulo. Não, porque assim, tudo bem, eu entendo, mas a pergunta do livro do Simon e da Daphne é se eles vão ficar juntos. Era pra ter resolvido tudo antes, gente. No Vão ficar livro da juntos ou não Daphne e do vão? Simon, eu acho que tem outras perguntas envolvidas. Não é só se eles vão ficar juntos. Eu Por que ele achei. está recusando tanto casar com ela na cena do duelo? Entendi. Quando eu li o livro do Simon e da Daphne, eu não fiquei com essa sensação. Mas do E eu Anthony e da fiquei no Kate, livro. sim. Eu fiquei Mas tu assistindo a leste o do que série. eu também? Não, na série. Eu fiquei na Pois é. série. Primeiro que, sem querer parecer puritano e tal, há uma mudança sexual gigantesca de tom na série depois que eles se casam. Né? Tipo, Sim. começa com uma coisa e vira 50 tons de cinza de época. É. Oi, não me avisaram. Eu acho isso brusco. Eu acho isso brusco. Eu acho que o primeiro beijo deles na série não é nem de perto tão bom quanto no livro. O livro é mais sensual. Então, no livro, isso não é tão brusco, porque ele seduz muito mais ela. Ele é muito mais sedutor no livro do que no filme, na série. Mas porque eu acho que na série, como eles estão desenvolvendo outros plots, a gente não fica tanto no tete-a-tete do casal. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que tem isso. Mas, então, no livro deles eu não fiquei tanto com essa impressão. Mas é porque tanto a Daphne quanto a Kate efetivamente casam virgens. Mas isso não vai acontecer com todas as mocinhas. Então, tem livros que vão acabar no casamento, sim. Entendeu? Mas eu tenho essa mesma sensação que tu também. Quando não acaba no casamento, uma coisa me dá agonia. Eu fiquei super agoniado, tanto na série quanto no livro que eu li. Eu disse, mas por que eles estão brigando, gente? Uns motivos meio assim. O do Anthony e da Kate é muito irritante o final. Eu acho extremamente irritante o final. Isso, gente. E isso, meu amigo, é porque tu não leste os dois livros. Porque se tu tivesse lido os dois livros, tu ia ver que, além de tudo, tem uma coincidência que eu acho preguiçosa entre esses dois livros. Que é uma coisa que na série não acontece, porque também não era muito importante. Mas no livro, a Daphne também sofre um acidente, como a Kate. A Daphne cai do cavalo. É muito parecido. A forma como o Simon resolve se declarar para Daphne é muito parecida com a forma como o Anthony resolve se declarar para Kate. É tipo assim, meu Deus, essa mulher quase morreu, ela precisa saber que eu a amo. Isso foi uma das coisas que me fez não gostar do livro do Anthony. Porque em algumas coisas parecia que eu estava lendo o mesmo livro de novo. Ai, de novo um mulherengo. Ai, de novo um homem que não quer amar. Ai, de novo um homem que está apaixonado e não vai dizer que ama. Ai, que saco. Aí quando eu li o livro do Benedict, por quê? Tem um conflito real que não é baseado nos traumas do mocinho, porque eu tenho um pouco de agonia de livro que é tudo baseado em trauma do mocinho. Sim. E o livro do Benedict não é. Tem um conflito social real. Então ele é um cara que quando ele se apaixona, ele não tem problema com isso, ele tá apaixonado. Porque tanto a Daphne quanto a Kate, elas têm que se encaixar na loucura deles. Tipo, no trauma do outro. É um cara totalmente assim, ok, eu vou ter que mudar um pouquinho, eu vou ter que aceitar se ele não quiser fazer sexo comigo, eu vou ter que aceitar se ele não sei o quê. Então o tempo todo eu tô me encaixando no trauma do cara. Então, exatamente. Isso me irritou. Isso me irrita também. São dois livros que eu não gosto muito. Já que a gente está aqui com esse tempo extra e a gente pode ir se despedindo depois disso, se tu quiseres, o meu top é livro do Benedict. Depois, o livro da Heloise, que é maravilhoso. E, por último, o meu top 3 termina com o livro do Gregory, que, felizmente, eu não desisti da série toda com o livro da Francesca, porque eu amei o livro do Gregory muito. Muito, muito, muito. E, assim, o livro da Francesca é o livro que eu menos gosto, mas não é o casal que eu menos gosto. É porque eu acho um livro com uma premissa excelente e eu acho mal desenvolvido como livro mesmo. A narrativa é mal desenvolvida e a Francesca é uma personagem mal desenvolvida, mal escrita. Mas o casal que eu menos gosto é Daphne e Simon. Porque eu termino o livro e eu olho para esse casal e eu penso, eles não vão ser felizes para sempre, eles se desrespeitaram demais. Eu acho que sempre vai ficar essa mácula
nesse casal. E eu li 2 vezes, com 5 anos de diferença entre uma leitura e outra, e eu continuei exatamente com a mesma impressão, sabe? De quase todos os livros eu continuei com a mesma impressão depois de reler. O único foi que eu acho que eu tinha gostado mais do livro da Hyacinth quando eu li da primeira vez, da segunda vez eu achei meio... Mas assim, o meu top 3 continuou exatamente o mesmo top 3, então é porque era verdade mesmo. Tem E mais aí pergunta agora aí, eu quero que tu Bruna? leias tudo e depois tu me conta o teu top 3 também. Quero. Não, eu vou ler também da Tessa. Mas isso tudo só depois, deixa eu te mostrar aqui, que eu ler isso daqui da Bárbara Cartland, que eu tenho. Saulo, Olha, vamos fazer um clube de leitura. Eu e tu pra gente se emprestar, a gente deixa na portaria um do olha isso outro. daqui, gente. Eu tenho 160 livros da Bárbara Cartland, o que não é nada perto dos 700 que ela escreveu. Meu Deus! Mas enfim. Tem mais pergunta aí Enfim. ou já vamos embora? Não, acho que as perguntas já foram todas. Então tá bom. Acho que as perguntas já foram todas. Eu não preciso mais explicar que isso aqui é só uma fanpage, porque essa altura só ficou as pessoas que falam português realmente. Mas tem um monte de gente. Beatriz, é porque a gente mora na mesma cidade, eu e o Saulo. A gente pode fazer um clube de leitura de portaria de prédio. A gente pode se mandar as listas. Eu tô com um monte de livro de banca que a Carol me deu. Mas, a gente pode ir Beatriz, se emprestando. deixa eu te dizer, Beatriz, eu tô com um projeto de fazer no meu perfil um clube de leitura virtual, tá? Então, me segue lá que eu vou lançar por esses dias. A gente vai sortear o livro e a gente vai ler virtualmente. Eu tô querendo fazer no perfil da LTBR. Se tu quiseres, a gente pode montar isso junto. Eu tinha pensado em fazer, depois do lançamento da série, eu quero deixar ver se arrefece um pouco, não sei se vai arrefecer. Eu queria que se arrefecesse um pouco. Mentira, não queria. Eu amo o sucesso dessa série. Mas para eu conseguir me organizar, porque não para de sair foto de bastidores. E na hora que arrefecesse um pouco a quantidade de material, eu queria organizar uma leitura coletiva do livro do Benedict. Então com vamos. O público. Bora, tu queres? Porque tu vais ler também, que tu não leste, né? Vou eu quero organizar uma leitura coletiva do Perfeito Cavalheiro aqui no perfil da Luke Thompson Brasil, tá? Então, quem tiver afim, quem tiver vendo a live e estiver afim de participar da leitura coletiva do Perfeito Cavalheiro, seja alguém que já leu e quer reler, seja você que só viu a série e quer ler direto esse livro, lê logo, sabe? Lê logo, porque tu tá aqui no perfil da Luke Thompson Brasil mesmo, é porque tu gostou do Benedict, que eu sei. Eu li o 2 e deu pra ler perfeitamente. Super dá. Sobretudo quem viu a série. Mas olha, porque já foi introduzido pra todo mundo. Bruna, não vamos esperar não, mana. Vamos fazer logo esse negócio, aproveitar o sucesso da série. Tá. Vamos já fazer essa leitura coletiva. Vamos marcar então. Vou fazer um cronograma e aí eu lanço lá no perfil e te marco. Tá, qualquer coisa, lá quem quiser me seguir, os nossos leitores provavelmente não serão da Julia Quinn, mas vai que. Então, assim, depois do livro do Benedict, eu vou começar a organizar no meu perfil leitura, porque eu já tinha um clube de leitura virtual. E aí a gente vai lendo mensalmente um livro e a gente marca por encontro pelo Zoom, pelo Google Meet, e aí a gente se encontra, bate papo, e é isso. E aguardem o meu livro Terra de Paixões, porque ele sempre precisa de uma terra de paixões. Uma coreografia para lançar. Uma coreografia. Tá bom, Bruno. Gente, beijo. Foi maravilhoso, amor. Te amo. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Você, Bruna. Beijo. Encerra aí.